Boa noite, pessoal. Estamos aqui em Brasília, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, aguardando o início de uma sessão para a qual fomos convocados novamente, uma segunda-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tem mais do que experiência para saber que convocar para segunda-feira essa turma dos partidos do centrão, da direita, não aparecem, não dão as caras aqui e geralmente não tem quórum para votar nada. E olha, se fosse votar, ia votar uma medida provisória muito ruim desse governo do Temer, que é a medida provisória do saneamento. Ela diz o quê? Que todos os municípios do Brasil que têm o poder de concessão do saneamento de água e esgoto no seu município, e que geralmente essa concessão é feita para as companhias estaduais, que são estatais, né? Ou esses municípios têm autarquias municipais para distribuir água e esgoto, né? Eles vão ter que ser obrigados a licitar essa concessão. Ou seja, vai permitir que as grandes empresas multinacionais do setor possam entrar no serviço de água e esgoto. Isso vai favorecer a essas empresas e elas só vão pegar o filé mignon, não vão pegar o osso. Quer dizer, elas vão pegar aqueles municípios grandes, aqueles municípios populosos, que têm uma situação confortável de água, de abastecimento de água e de resolver o problema do esgoto, e vão deixar os pequenos municípios, os municípios nas regiões mais secas, ao Deus dará, né? Então, evidentemente, é uma medida provisória muito ruim. Nós estamos combatendo e vamos trabalhar para que ela caia, né? Para que esse tema, se o Bolsonaro quiser, que volte o ano que vem para debate, mas esse ano nós vamos fazer de tudo para que não aconteça. Agora, olha só a situação. O governo do Bolsonaro, a equipe de transição, vive batendo cabeça aí. Uma hora diz que vai fazer a reforma da Previdência esse ano, outra hora diz que não, outra hora diz que sim. Tem hora que eles dizem, não, vamos aprovar algumas coisas pequenas. Outra hora fala, não, vamos aprovar tudo, vamos fazer regime de capitalização. Ora, eles não dizem exatamente o que eles querem, se é que eles sabem o que eles querem. Eu acho que eles talvez não saibam ainda claramente o que querem. Mas o fato é o seguinte, eles já chegaram à conclusão que esse ano, nas poucas semanas que falta para terminar o ano aqui na Câmara dos Deputados, é praticamente impossível aprovar uma emenda constitucional ou mesmo um projeto ordinário, que eles podem fazer uma lei ordinária para tentar mudar algumas coisas na Previdência Social sem necessidade de uma emenda constitucional. Por exemplo, eles podem mudar o cálculo das aposentadorias, eles podem retirar o 85-95 e voltar ao fator previdenciário. Eles podem fazer com que o tempo de contribuição do trabalhador aumente sem passar pela mudança constitucional, né? Eles podem alterar o cálculo das pensões. Então eles podem fazer várias coisas sem emenda constitucional. Emenda constitucional é necessária para quê? Para alterar a Constituição no que diz respeito ao tempo de trabalho e à idade mínima, certo? Aí é necessário mudar a Constituição. E isso também para o servidor público, para o funcionário público. Então, essa situação, né, quer dizer, a questão que eles acham mais importante, que é estabelecer a idade mínima, eles só podem alterar pela Constituição. Agora, o Paulo Guedes, que é o economista aí do Bolsonaro, futuro ministro da Fazenda, o que ele fala? Ele não só quer alterar isso, como ele quer criar o chamado regime de capitalização. O que é o regime de capitalização? Cada um de nós tem que fazer uma poupança e essa poupança vai ser a nossa aposentadoria. Então, quando a gente aposentar aos 65 anos, se a gente tiver uma boa poupança, nós vamos ter uma aposentadoria por um bom tempo. Se nós tivermos uma poupancinha pequenininha, então a nossa poupança vai durar poucos anos, que é o que acontece no Chile. Os trabalhadores mais pobres não conseguem formar uma poupança, ou se formam é uma poupança muito pequena. Resultado, eles têm aposentadoria por 2, 3, 4 anos e aí o dinheiro acaba. E onde que o Paulo Guedes quer colocar esse dinheiro? Não é no tesouro do governo, não é no Banco do Brasil,
é nos bancos privados. Ele quer que todos os brasileiros coloquem o seu dinheiro lá nos bancos privados para que eles possam especular com esse dinheiro por muitos anos até que a pessoa vá se aposentar. Se o banco falir, se o banco quebrar, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, azar de quem? Não é do banqueiro, vai ser daquele pobre trabalhador que contribuiu tantos anos para esse tal regime de capitalização. Por isso que nós do PT vamos lutar contra a reforma da Previdência. Eles não falam em tributar o lucro das empresas, eles não falam em tributar o recurso que é transferido do lucro das empresas para os seus acionistas e proprietários, ele não fala em tributar grandes fortunas, as grandes heranças, eles só falam em prejudicar o trabalhador. Então o papo do Temer é o mesmo que vem agora com o Bolsonaro, certo? Uma reforma previdenciária que prejudica o trabalhador. E se tiver essa tal carteira verde e amarela que ele quer instituir, que é um contrato de trabalho onde a empresa não tem obrigação nenhuma com o trabalhador, só pagar o seu salário, então é que vai ficar muito pior a coisa. Por isso, gente, nós temos que lutar contra isso. Nós perdemos a eleição, mas nós temos muita gente na oposição. O Fernando Haddad teve 47 milhões de votos e nós podemos mobilizar esse país, porque muita gente que votou lá no Bolsonaro votou por motivos às vezes que não foram bem refletidos. Nós vamos fazer esse debate para que exatamente as pessoas tenham cada vez mais consciência do que se passa em nosso país. Por isso quero agradecer a atenção de vocês e dizer, o PT continua na luta. Grande abraço.